Olá, dando continuidade à nossa aventura com o estudo da ondulatória, vamos agora apresentar mais alguns fenômenos ondulatórios que completam a lista de possibilidades que a gente tem aí que podem aparecer no futuro, beleza? O primeiro deles, a gente não chegou a comentar, é bastante simples, a gente vai falar por razões protocolares, porque a gente tem que falar mesmo e é importante você saber que esse fenômeno existe. É o fenômeno da polarização. Polarização é um fenômeno ondulatório exclusivo das ondas transversais. Então, ondas transversais podem ter polarização. Como é que isso funciona? Nós falamos que as ondas transversais são aquelas que a oscilação é perpendicular à direção de propagação. E você pode ter oscilação em todas as direções, né? Você não precisa ter só uma direção que seja perpendicular. Uma série de direções pode ser perpendicular à direção de propagação. Dessa forma, a gente consegue ter ondas com diversos planos de oscilação. É como se você pegasse uma corda e pudesse oscilar para cima, para um lado, para o outro, para o outro. Todos eles são direções perpendiculares à direção de propagação. E a polarização é um fenômeno que acontece quando você pega uma onda não polarizada, ou seja, uma onda que oscila em diversas direções, e obriga ela a oscilar em uma única direção. Isso é a polarização. Né? O nosso desenho esquemático é esse aqui que eu vou botar aqui agora para você ver. Para a situação relacionada às ondas mecânicas, é mais ou menos isso aí que você está vendo. Ó. Você tem uma onda e ela passa por essa espécie dessa janela aí. Né? Então imagina que você está sacudindo ali a corda e a corda ela é obrigada a oscilar necessariamente nesse rumo que é delimitado pela janela. Tanto que se você tentar fazer uma oscilação no sentido perpendicular ao da janela, não passa nada pelo polarizador. Essa janelinha aí é chamada de polarizador, beleza? E se você tiver uma onda com várias direções de polarização, na hora que ela passar por essa janela, ela vai ficar apenas com uma, beleza? O tipo de utilização mais comum que a gente tem é com ondas eletromagnéticas. Por quê? A maioria das fontes de ondas eletromagnéticas faz a oscilação em todas as direções, não existe uma direção preferencial. E aí, quando você passa a onda por um filtro, que a gente chama de filtro polarizador, aqui a figura foi bem infeliz, porque as linhas estão horizontais e a luz polarizada está ficando na vertical. Né? Mas a gente pode fazer essa figura ficar bem feliz, colocando o polarizador, inclusive na cor da ondinha aí, ó, né? O polarizador como sendo vertical, que vai pegar todas as componentes horizontais e vai eliminar, ou seja, vai absorver e vai deixar passar somente a direção que está determinada pelo filtro polarizador. Qual é a utilidade disso? Ora, você pode usar isso, por exemplo, em lentes de óculos escuros. Lentes de óculos escuros utilizam muitas vezes luz polarizada, ou seja, eles fazem a lente deixar a luz passar somente em uma direção, que assim eles reduzem a luminosidade do ambiente de uma maneira mais uniforme. É uma coisa mais agradável. E aí passa a luminosidade, mas não passa tanto, não te incomoda tanto e é mais interessante do que fazer o óculos com a lente que simplesmente vai atenuar todas as luzes. Para te mostrar um exemplo de lente polarizadora, eu vou te mostrar a lente que eu tenho nos meus óculos. Então, quando eu coloco assim, ela fica mais escuro, e eu enxergo a luz com uma atenuação, mas eu não perco as cores. Ele fica melhor do que quando eu tenho simplesmente um filtro que vai deixar a lente mais escura. Beleza? Para você ver mais ou menos como vai acontecer, eu vou botar na frente da câmera que você vai ver como é que isso acontece. Ó. Ela fica escura, tá vendo? Ó? Então aqui ela dá uma escurecida.
É claro que a gente tem um controle automático de brilho aqui no processo de gravação que acaba mudando aí, né, a luminosidade, né? Mas aí dá para perceber claramente aí, ó, na hora que eu coloco a lente, que você tem uma redução da intensidade. Isso acontece por meio da polarização, beleza? Para conseguir falar sobre o próximo assunto, eu vou apresentar para vocês o princípio de Huygens. Ele é um princípio que diz o seguinte: cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma fonte de onda pontual. Beleza? Para isso, vou propor a seguinte experiência de pensamento. Imagina que você tem uma região em que você está vendo aqui por cima um tanque cheio d'água. Então imagina aqui, ó, vou fazer até meio tridimensional aqui, só para você poder imaginar. Isso aqui é um tanque cheio d'água. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar uma régua e vai bater nesse tanque. Vai bater em cima da água. Pega uma régua, né? Para você criar uma perturbação aqui. Na hora que você bater a régua, deixa eu botar minha cara aqui. Na hora que você ficar batendo a régua ali em cima, né? Imagina você pega uma régua comum assim, aí você fica batendo ela em cima da água, batendo em cima da água. Na hora que você faz isso, a régua ela vai gerar uma onda, né? Que vai ter um formato muito parecido com o formato da régua, né? Mais ou menos assim. E essa onda vai se propagar aí pela superfície, beleza? Se você colocar a régua na posição vertical, você vai experimentar uma situação diferente. Como assim na vertical? Primeiro eu estava batendo a régua assim. Agora eu quero bater a régua assim, ó. Assim é na vertical. Beleza? Se você bater a régua assim na vertical, peraí, relaxa que eu tenho um plano. Se você bater assim, você vai perceber que as frentes de onda formadas serão meio arredondadas, circulares, quase como se você estivesse batendo uma caneta ou jogando uma pedra, né? E o Huygens explica isso para a gente dizendo que aqui a fonte de onda é pequenininha, então as frentes de onda vão saindo dessa forma. E aqui as frentes de onda, né, seriam várias frentes circulares juntas, mas como elas são geradas ao mesmo tempo, elas se propagam, né, mais ou menos nesse formato aí da frente de onda. E aqui na beirada, né, é que elas vão se curvar, mas na frente da régua é como se elas permanecessem retas. Beleza? Se você não acredita, pega, vai e enche uma bacia de água aí na sua casa, pega uma régua, bate, que você vai ver, você vai ver. Né? A física é uma ciência experimental. Então você vê o experimento acontecendo. Para te ajudar a imaginar, trouxe aqui uma situação bem ilustrativa. Então imagina que você tem também uma onda passando por uma fresta. Se essa fresta não for muito pequena, ó, se ela for meio grande, a onda meio que passa quase sem se curvar diante da fresta. Agora, se você tem a fresta pequenininha, ó, pequenininha em relação ao tamanho do comprimento de onda, você vai ter um espalhamento maior assim da frente de onda, beleza? Se você tiver um caso real, ó, imagina esse aqui, ó. Claro que as ondas do mar elas vêm na direção da costa, né? Então é como se fossem frentes de onda assim, ó, né? E aí quando as ondas do mar chegam aqui, ó, perto dessa fresta, ó, olha aqui o desenho, dá para ver o desenho aqui, ó. Elas meio que se curvam mesmo, ó. Elas se curvam, né? Tanto se curvam que olha o formato delas aqui na areia, né? Na própria areia tem a formação aí, né? Dessa mistura das frentes de onda chegando até ali naquela praia, por conta aí desses bloqueios, né? Desses anteparos que estão aqui no meio do caminho, que nada mais são do que obstáculos, né? Obstáculos à passagem aí da onda do mar, beleza? Então você vê isso acontecendo. Esse fenômeno tem um nome. O nome desse fenômeno é difração. E a difração é uma consequência do princípio de Huygens. Que diz o princípio de Huygens? Cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma fonte de onda independente. Uma fonte de onda, portanto, circular. Isso aqui tem uma série de consequências interessantes para nós. A primeira delas é essa aqui que a gente está vendo, né? E outra, por exemplo, se você tiver uma pessoa na frente do muro, a pessoa está aqui e aí tem outra pessoa do outro lado do muro,
né? Essa pessoa, na hora que ela fala, a voz dela contorna o muro para chegar lá do outro lado. Ela não só atravessa, né? E esse contorno ocorre por causa da difração. Então, a difração é a capacidade de contornar obstáculos e, como consequência, a gente tem aí o espalhamento na hora que a onda passa por uma fresta. Isso é muito legal porque quando você tem uma fresta do tamanho do comprimento de onda um pouco menor, esse fenômeno se intensifica muito, né? Por isso que se você tiver só uma frestinha da porta da sua casa aberta e tiver mal zoada, a barulheira lá fora, o som ele parece que entra e invade o ambiente. Porque o tamanho de uma fresta de porta típica é suficiente para fazer o som sofrer difração e se espalhar completamente na hora que ele adentrar na sala. O mesmo não acontece com a luz. Se você abrir só uma frestinha da porta e lá fora está iluminado e aqui dentro está escuro, não vai passar luz a ponto de iluminar todo o ambiente, né? Na verdade, você precisaria de uma frestinha aí de alguns nanômetros para conseguir ver isso acontecer. E quem fez essa experiência foi um sujeito chamado Thomas Young. Foi isso mesmo. Sabe o que o cara fez? Ele pegou um raio de luz e tentou fazer ele passar por uma fresta cada vez menor. Na verdade, ele estava tentando isolar um raio de luz unitário, queria descobrir qual era o tamanho mínimo que um raio de luz poderia ter. E quando ele fez isso, olha o que aconteceu. Ele viu esse tipo de padrão lá na parede. Como que aconteceu isso? Ele tinha um laser, né? Vamos supor que o laser está por aqui assim, né? E o laser emite uma luz, né? Uma luz. Você consegue reproduzir isso aqui na sua casa, viu? Com um laser comum, não precisa nem ser verde, pode ser aquele laser vermelho. Né? Se você pegar um fio de cabelo e botar no caminho, o fio de cabelo vai se comportar como um anteparo muito pequenininho, né? Da ordem de tamanho aí de poucos comprimentos de onda. E aí você vai ver a luz se espalhando, como se fosse o seguinte, ó, como se você tivesse a luz passando pelo lado direito, se espalhando de um jeito, e a luz que vem do lado esquerdo se espalhando de outro jeito. E daí? E daí que nos pontos de encontro a gente tem interferência construtiva e interferência destrutiva. Né? É um esquema mais ou menos como esse que está sendo mostrado aqui. Ó. Você pega um laser, bota um anteparo aqui vertical e você consegue descobrir, né, um padrão na parede em que você tem vários tracinhos. Esses tracinhos determinam um padrão de interferência que te permite calcular várias coisas, inclusive o tamanho do obstáculo que você colocou ali na frente. Ou seja, isso pode ser usado na indústria para calcular espessura de folha, de fio que está sendo produzido ali por uma máquina, para garantir que você tem uma qualidade ali na produção ali daquele fio muito fino, né, ou daquela chapa. Isso aqui pode ser usado para você calcular a espessura de um fio de cabelo, né? Pode ter alguns fatores aí que te levem a querer fazer uma análise da espessura do seu fio de cabelo por algum motivo, né? E isso permite você fazer em casa. Então você consegue aí com um laser, conhecendo aí o comprimento de onda, a distância até a parede e aquelas distâncias, com alguns cálculos de trigonometria simples você consegue chegar lá. Beleza? Eu não vi questões recentes de números envolvendo esse tipo de experiência. Beleza? Por essa razão, não vou resolver nenhum exemplo numérico, mas se você procurar nas listas, nos vestibulares mais antigos, principalmente, pode ser que você encontre isso, beleza? Mas o princípio é esse. Na hora que a luz passa por um obstáculo, ela tenta contornar esse obstáculo. E esse fenômeno se chama difração, beleza? Para a gente ver como isso já apareceu em provas anteriores, a gente tem aí, ó, ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Aqui, ó, buraco grande ela passa, buraco pequeno passa menos, mas aí de repente passa mais. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Aí a gente percebe que a questão está falando sobre o fenômeno da difração.
E aí você, na hora que fez a leitura, né, e olhou para essa figura, você já percebe que ele está mostrando difração, que ele está mostrando um orifício e está passando a luz, e depois que o orifício fica bem pequenininho, a luz passa a se espalhar, beleza? Então era essa a iniciativa que era esperada aí do candidato na hora dele fazer a leitura dessa questão. Aí ele fala também que o som pode sofrer esse fenômeno, e aí ele faz uma série de situações para você poder avaliar em que situação que esse fenômeno acontece também com o som. Na letra A, ele diz que o fenômeno representado, descrito no texto, né, está representado também aqui na letra A. Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Eu estou bastante inclinado a acreditar que é essa letra A, beleza? Letra B. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Ora, aqui a gente sabe que o que está acontecendo é reflexão, esse é o fenômeno do eco. A luz sai, a onda sonora sai, bate em algum lugar e você escuta o eco de sua própria voz. Então a letra B eu tenho certeza que não está representando isso aí que está nas figuras, beleza? Letra C. Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Bom, esse fenômeno que você está vendo aí pode ser interpretado como uma refração ou alguma coisa nesse sentido. Por quê? O som da locomotiva se propaga com uma velocidade no sólido, que é o solo, mais rapidamente do que no ar. Então, quando a locomotiva vem vindo, o som que chega pelo solo é mais veloz do que o som que chega pelo ar. E aí você escuta primeiro o do solo e depois o do ar. E isso claramente não é o fenômeno que está sendo ilustrado. Na letra D, ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando ela se afasta. Essa mudança de frequência aí que tem a ambulância realmente não é a difração. Difração é o espalhamento da luz. Beleza? E para acabar ele coloca aí a letra E. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que a taça de cristal se despedace. Isso aí é o fenômeno da ressonância, parecido com aquilo que a gente falou que acontece com as pontes. Você tem uma frequência específica, não precisa ser muito aguda, porque por acaso para a taça de cristal é uma frequência muito aguda para a voz humana, beleza? Mas é uma frequência específica que faz aquele material, aquela estrutura entrar em ressonância. Beleza? Com isso, a gente marca aí com certeza a letra A. Ao se esconder atrás de um muro, o som sofre difração, contorna o muro, exatamente como está acontecendo na figura. Beleza? Uma outra questão que também apareceu no Enem, essa até mais recente aí, 2022, ela trouxe essa situação. Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba, Minas Gerais, teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. A figura, resolução de milhões, né? É isso. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com um diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Essa informação eu vou guardar, embora eu não saiba se eu vou precisar, mas me pareceu muito interessante. Muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos 2 anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas usando a luz engarrafada. Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada? Beleza? Aí ele bota aí na letra A difração, a letra B absorção, letra C polarização, letra D reflexão, letra E refração. Beleza? Vamos começar eliminando aquilo que a gente tem certeza que não tem nada a ver. Coisas que não são fenômenos ondulatórios. Beleza? E ele quer saber qual é o fenômeno óptico. Então, um fenômeno relacionado à luz. A absorção não é nem fenômeno é, né? Então já está errado. Polarização, a gente sabe que não é porque o polarizador de luz ele faz, na verdade, uma redução na intensidade, como a gente viu aí com o exemplo ali da lente do meu óculos, né? Então não é polarização. Reflexão eu até ficaria tentado, mas não me parece que eu tenho espelhos jogando essa luz aí para dentro.
Então, por essa razão, eu não falo em reflexão. Aí o candidato, mais ou menos aí bem encaminhado, talvez ficasse em dúvida entre apenas difração e refração. O que é difração? Difração é a passagem da luz por um orifício mais ou menos do tamanho do comprimento de onda de luz, beleza? Pode ser da luz ou da onda sonora, mais ou menos do comprimento de onda da onda que a gente tem, beleza? E ele fala que o buraco onde ele botou a garrafa é muito maior que o comprimento de onda da luz, então eu tenho certeza que não tem difração. Ora, a refração é o fenômeno da mudança de meio. A luz vem pelo lado de fora e ela muda de meio. E na hora que ela passa aqui para dentro da água, ela sofre um desvio e acaba que quando ela sai da água de volta para o ar, ela acaba sendo capaz de iluminar o ambiente. Então, apesar de eu achar que ter sido meio infeliz aí a maneira como ele quis explorar esse assunto, né? Porque a luz se espalha ali dentro porque ele fez uma mistura de água e cloro, né? A verdade é essa. A luz se espalha igual uma lâmpada porque ele botou lá uma coisinha ali na água para que ela faça esse espalhamento. Esse espalhamento lá na química, o pessoal chama de efeito Tyndall, né? É o mesmo que você tem quando você liga a luz num ambiente meio esfumaçado, né? Ou quando você ilumina uma água com um pouquinhozinho de leite, por exemplo, né? Então esse efeito ocorre em alguns tipos de misturas específicas, né? E eu acredito que é isso que faz a lâmpada efetivamente funcionar. Mas isso não é um fenômeno óptico, né? Da maneira como ele está dizendo aqui. Então o que sobrou para a gente como fenômeno óptico era a refração, né? Se eu estou falando de difração, por que eu peguei essa questão se ela não é sobre difração? Porque um monte de gente marcou difração. E de fato a difração pode ser uma opção que aparente ser viável, porque o examinador ele teve o cuidado de botar essa frase aqui, ó, muito maior que o comprimento de onda da luz. Então ele te deu a chance de eliminar a palavra difração quando ele botou essa informação, muito maior que o comprimento de onda da luz. Então eu acredito que a pessoa que sabe o que é difração, bem, ela não marcou difração. Ela foi lá e acabou sendo levada, mesmo sob protesto, ela foi levada para a refração. Né? Quando eu li a primeira vez a questão, eu achei que ela não teria resposta e marquei refração para marcar alguma coisa, né? Porque teria que marcar. Seria a alternativa menos pior. Mas, de fato, tem refração. Tem refração. E é o fato da luz sair do ar e entrar aí nessa mistura de água com cloro que faz a garrafa, de fato, funcionar como uma lâmpada aí dentro do ambiente, né? Então, eu achei que foi infeliz a maneira como ele explorou o assunto. Ele poderia explorar de uma maneira um pouco mais sagaz, um pouco mais assertiva, sem deixar o aluno de calça curta aí nessa situação em que ele tem que escolher a opção menos pior, né? E isso aí de fato é bem ruim. Né? Então aí o fenômeno ondulatório envolvido aí é a difração, é a refração, né? Mas a pessoa que tivesse aí desavisada poderia dar mole e marcar difração. Beleza? Para acabar, nós tivemos aí também no Enem, aí já em 2023, no ano seguinte, outra questão envolvendo esse assunto. Olha lá. Informações digitais, dados, são gravadas em discos ópticos como CD e DVD na forma de cavidades microscópicas. Vamos combinar, galera. Ninguém usa mais isso, né? Ninguém usa mais. Virou um objeto aí de nostalgia. Né? Já não se usa mais. Com o advento aí do streaming e toda outra maneira que a gente tem aí de consumir esse tipo de coisa, né? Nem para jogo se usa mais, não é mais usual fazer isso. Né? Mas em 2023 ainda não parecia ser muito atrasado esse assunto, né? E aí ele acabou aparecendo aí na prova do Enem. Beleza? Feito isso, né? Essa observação, vamos continuar a leitura. A gravação e a leitura ótica dessas informações são realizadas por um laser. Laser é luz, né? Fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades,
mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. E aí ele faz uma pergunta: em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Para responder essa questão, era esperado que você conhecesse o espectro eletromagnético e todas as suas frequências e tudo que ele está mostrando aí, beleza? Então, se você olhar lá, ó, o que ele está perguntando é isso, ó, em qual região espectral, ou seja, em qual região do espectro. Então, você precisa reconhecer o espectro eletromagnético e se lembrar, pelo menos, das faixas mais importantes, beleza? Você não precisa saber tudo de cor, mas as mais importantes você tem que saber. Então, por exemplo, a gente gira em torno aqui da luz visível. A luz visível é aquela onda eletromagnética que o nosso olho consegue perceber. Isso é uma coisa biológica, não tem nada de físico aqui. A luz visível não tem nada de especial em relação a outras. Ela simplesmente é a faixa de frequências que o nosso olho consegue ver, beleza? Por isso que ela é especial. Então, quem é especial, na verdade, é o nosso olho, não é a luz, beleza? A luz visível, ela tem a frequência mais baixa como sendo o vermelho. Acima do vermelho, você tem uma cor meio alaranjada, seguida do amarelo. E bem no meião do espectro vem o verde. Aí, acima do verde, você tem uma cor mais azulada, que seria o azul, o anil e o violeta, beleza? Eu fiz aqui esse mnemônico para você poder se lembrar, né, das cores, caso você precise pensar numa sequência de arco-íris aí, beleza? Então, você conseguiria ver aqui como sendo o mais baixo, como sendo o vermelho, e o mais alto como sendo o violeta, beleza? Como assim mais baixo, mais alto? Frequência mais baixa, frequência mais alta. Menos energia, mais energia, beleza? Se você tem dificuldade de lembrar em qual extremidade tá, você pode se lembrar que acima do violeta existe o ultravioleta, né? E realmente, ultra significa acima, acima do violeta. E nós temos abaixo do vermelho o infravermelho. Infravermelho quer dizer abaixo do vermelho. Então a gente delimita infravermelho e não ultravermelho, não existe essa cor ultravermelho, porque acima do vermelho seria o amarelo, o laranja, né? E você não delimita infravioleta, porque seria o azul, o anil, né? Então, para você guardar o nome, né, guardar como infravermelho, porque o vermelho é o que está lá embaixo, ultravioleta, porque o violeta é o que está mais em cima, beleza? Que tem a frequência mais alta. E aí você já consegue adivinhar que as frequências mais baixas são do vermelho e a mais alta ali, próximos ao violeta, beleza? Nós já falamos sobre isso, que acima da luz visível nós temos ultravioleta, raios X, raios gama, e não está escrito aqui, com frequências mais altas, raios cósmicos, beleza? Abaixo do vermelho nós temos o infravermelho, as ondas das micro-ondas e também as ondas de rádio, beleza? São essas as faixas de frequência do espectro. Dito isso, a gente consegue agora começar a pensar em responder a questão. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento, ou seja, menor comprimento de onda, portanto, maior frequência? De todas essas, a melhor só pode ser a violeta, porque as outras todas têm um comprimento de onda maior e, portanto, poderiam sofrer mais com o fenômeno da difração. Beleza? Esses foram os fenômenos ondulatórios. Eu acredito que dê para dar uma visão geral sobre como as coisas apareceram. A gente ainda vai falar especificamente sobre os fenômenos causados aí, que aparecem com as ondas sonoras. Beleza? Vamos nessa? Na próxima, claro. Valeu, até mais.